Bom dia a todos. A gente está na frente C, capítulo 7, na página 69, na questão 19. Essa questão aqui que a gente parou ontem. E o que ele fala nessa questão? Ele fala assim, ó, a betoneira é amplamente usada na construção civil para a confecção de concreto, misturando os elementos que compõem a liga. A ilustração a seguir mostra uma betoneira que possui tambor formado por um cilindro e por um tronco de cone. Veja as medidas destacadas. Então, o cilindro e o tronco de cone. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui e fazer o cálculo dela. Ele está pedindo aqui, ó, calcule o volume do tambor da betoneira. Beleza. Vamos calcular esse volume. Então, a primeira coisa que eu tenho é o cilindro. Vou calcular facilmente o cilindro aqui. Então, pego as medidas, coloco aqui e vejo aqui, ó. Aqui em centímetros, né? Ele dá a medida aqui. Eu apaguei o enunciado também. Calcule o volume da betoneira apresentada. Beleza. Então, ó. Então, vamos falar. Aqui é o raio, aqui é a altura. Então, o volume do cilindro... Deixa eu fazer de escrito que é melhor. O volume do cilindro vai ser igual a π, né, vezes o r quadrado, vezes 50 ao quadrado. Logo, vai ficar aqui. Isso aqui é o volume do cilindro. O volume do tronco de cone, né, o volume do tronco de cone, vai ser o quê? Vai ser a altura do tronco, né, dividido por 3, então 30 dividido por 3, que dá 10, que multiplica π, que multiplica a área da base maior. A área da base maior, né, o raio maior ao quadrado, como o π já está aqui fora, seria 50 ao quadrado. Então, 2.500. Mais a base menor. Né? Base menor está aqui em cima. Ó. Então, 25 ao quadrado. 25 ao quadrado dá quanto, gente? Dá 625, né? 625. Mais 50 vezes 25, que é a multiplicação dos dois raios. Né? Então, 50 vezes 25 dá 75, não, 125, né? 125, 1.250, é isso. Então, vamos calcular o volume do tronco aí, que vai ser igual. Se eu tiver equivocado em alguma conta, vocês me falem aí, tá, gente? Vamos lá. Então, o volume aqui do tronco vai ser igual a quanto? 10π, né? 10π que multiplica essa soma aí. 2.500 mais 1.250 dá 3.750, né? 3.750 mais 625 dá quanto? Vamos fazer, deixa eu ver se passo a passo que eu não estou bom de cabeça não. 3.750 mais 625. Então, o volume do tronco de cone aqui vai ser igual a 10π, que multiplica. Se eu somar aí, vai dar 6 com 7 dá 13, né? Vai 1, então vai ficar 4.375. Né? Esse é o nosso resultado. Se eu for multiplicar aqui o 10, então vai ficar aqui 43.750 π. Faltou uma coisa, galera, aqui no volume do cilindro, que a gente já calculou a área da base, né? E ainda falta a gente calcular o quê? A nossa altura, né? Vezes a altura.
Então, vezes os 60, tá? Vezes 60. Isso aqui vai dar 25 vezes 2 dá 5, então vai dar 1.500. Coloca 2 zeros mais outro zero. Então, tem aqui 150 mil pi em unidades de volume, que ele não falou qual é a medida ali, deve ser em centímetros. E aqui a gente tem 43.750 em unidades de volume. Quais as fórmulas que a gente usou? O volume do cilindro foi π r quadrado vezes h. E o volume do tronco de cone foi a altura do tronco dividido por 3. Vamos colocar a altura do tronco vezes π dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor, mais, na verdade, aqui a gente nem vai usar a área, não. Vamos fazer de forma mais simples. A gente vai usar aqui, como o π já está fora, a gente vai usar só o Rzão ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho. Então, foi essas duas expressões que a gente usou aqui. Então, terminando nossas contas, gente, a gente vai ficar aqui com o volume total. Vai ser igual a 150 mil mais 43.750. Vai ficar 193.750 pi unidades de volume. Se a gente utilizar ali π como 3,14, a gente acha o nosso resultado. Vamos ver como é que está trazendo a resposta no livro, se é em π ou se é em número normal, sem ser racional. Vamos ver capítulo. Gente, C, capítulo. Questão 19. É isso aí mesmo, gente. 193.750 pi. E ele coloca aí unidade de volume sem unidade aí de centímetros cúbicos ou metros cúbicos, porque ele não dá aí na questão. Beleza? Então é exatamente isso. Conseguiram acompanhar até aqui? Quem está acordado aí? Então, vamos lá para o nosso próximo capítulo, tá? Nosso próximo capítulo, galera, a gente vai falar de esferas. Então, nessa parte de esferas, o que é importante para a gente? Essa parte de inscrição e circunscrição a gente vai deixar para depois, tá? Primeiro a gente vai ver só a primeira parte de esferas. Então, nessa primeira parte de esferas, eu tenho aqui a representação das propriedades que são facilmente encontradas nos cotidianos, né? A gente tem aí os planetas que são esféricos, bolas de futebol, de futsal, de tênis, tudo que tem formato esférico, e é importante a gente encontrar e saber calcular tanto o volume quanto a superfície, né, dessas esferas. Então, o que seria a superfície esférica? Então vamos lá, a superfície esférica é o quê? É um conjunto de todos os pontos a uma mesma distância de um centro, ou seja, uma distância igual para todos os pontos nas direções x, y e z, ou seja, em todas as direções. Se eu quiser a parte de dentro do sólido, ou seja, se eu quero tanto a parte esférica, tanto a parte da superfície, quanto a parte de dentro, eu falo que eu tenho uma esfera, e uma esfera é um sólido maciço, né? Então, a superfície esférica é sua casca. A esfera é o que? O sólido maciço. E aí, eu começo a
determinar aqui algumas questões. Por exemplo, o que é uma seção de esfera? Lembra que a seção é quando eu parto essa superfície em algum ponto? Vamos supor, se eu cortar aqui, eu fico com essa distância aqui até o centro, tenho o meu raio aqui e tenho o meu Rzinho aqui, que seria esse Rzinho seria o meu raio da seção. Para eu encontrar alguma relação entre eles, eu posso achar que a distância, né, do centro até a seção, o raio, que sempre vai ser a medida do centro até a extremidade da esfera, e aqui vai ser o meu raiozinho, que vai ser o raio da seção. Logo, se eu tenho um triângulo com um ângulo de 90 graus aqui, né, eu consigo fazer o quê? Eu consigo determinar, através do Teorema de Pitágoras, a relação entre essas três variáveis. Tá? Então, vamos lá. Se eu fizer algum corte na esfera, qualquer corte que eu fizer, eu vou achar sempre um círculo. Tá? Então, qualquer corte que você fizer na esfera, você sempre vai achar um círculo. E o círculo máximo vai ser aquele onde o plano vai passar pelo centro da esfera, onde a gente vai ter aqui, com maior distância, o diâmetro, tá? Então, o círculo máximo é quando a gente tiver aqui o diâmetro com uma maior distância entre dois pontos de uma esfera. Aí a gente começa a definir algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser saber a circunferência dessa esfera, o que eu faço? A circunferência desse plano que foi cortado, ele vai ser aquela mesma circunferência que a gente já calculava para círculos, né? Que é o quê? 2πr, né? 2πr. Se eu quiser saber a área desse círculo, como é que a gente faz? πr quadrado. Beleza, Juan, só que até agora a gente só falou de círculo. Quando que a gente vai entrar na esfera? Agora, né? Então, o volume da esfera, ele pode ser calculado por meio da anticlepsidra, né? Que é, basicamente, a gente considera um cilindro equilátero de raio R, e depois o que a gente faz com esse cilindro equilátero? A gente calcula uma clepsidra, né? Uma clepsidra dentro, né? Ou seja, uma clepsidra que esteja dentro do cilindro equilátero, que a gente fala que é uma clepsidra inscrita ao cilindro equilátero. Quando a gente tiver isso e considerar somente o volume de fora, ou seja, o volume do cilindro menos o volume da clepsidra, esse volume vai ser o volume da esfera. Esse volume aqui vai ser o volume da esfera. Por quê, Juan? Porque se a gente considerar aqui, esse volume que é tirado, esse raio, ele vai aumentando, ó, dessa região, né? Logo, ele tem um máximo, depois ele vai diminuindo. E é a mesma coisa que acontece na esfera, ela tem um máximo e ela vai diminuindo gradativamente aqui até chegar no raio mínimo, que seria o raio zero, né? Então, o volume do cone, da esfera, é calculado através da anticlepsidra, né? O volume do cilindro menos os dois cones. Então, ó, se a gente utilizar todas as relações, eu consigo ver isso aqui, ó. Tá vendo? Essas áreas, elas são complementares. Então, se eu fizer a soma de todas essas áreas aqui, uma seguida da outra, eu conseguiria chegar ao meu volume. Aqui mostra algumas relações, né, de que vai do centro até do centro até a última extremidade do limite do cilindro, mas o que eu acho mais importante é vocês perceberem que a relação total que a gente vai achar vai ser essa aqui, ó, né? Que vai ser o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, vamos lá. Na circunferência, que é duas dimensões, que eu estou querendo x e y, eu tenho o quê? A área é πr quadrado. No comprimento de uma circunferência, onde eu quero somente uma medida linear, né, uma linha, o comprimento da curvatura ali, ela vai ser o quê? 2πr. E no volume da esfera, eu tenho que r ao cubo, né? Então vai ser 4/3 de πr
ao cubo. Então, é muito importante eu conseguir relacionar aí as medidas de comprimento de circunferência, a área de uma circunferência e o volume de uma esfera, tá? É muito importante eu relacionar isso. Então, vamos lá para as nossas nossas áreas. Se eu pensar assim, ó, a área de uma superfície esférica, então, ela vai estar relacionando com o quê? Se eu quero área, não é quadrado, né? A área eu quero duas dimensões, portanto, a área vai ser quadrado. Não pode ser, área não pode ter R ao cubo, tá? Só para lembrar aqui para vocês. Então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar essa esfera e partir ela em vários pedacinhos, vários pedacinhos. E toda vez que eu partisse assim vários pedacinhos, né, eu teria aí alguma altura relacionada, né? Seria a área dessa região vezes a altura, né? E eu conseguiria achar aí minha área total, né? Minha área total, dado que eu tenho aqui o meu volume, certo? Olha só. Se eu pegasse o volume total e fosse calcular cada volume dessa. É quase como uma pirâmide, né, gente? Ó, a pirâmide de altura R, onde eu tenho aqui, ó, uma área, e cada vez o pedaço menor que eu cortar aqui, essa área vai ficando plana, né? Logo eu teria o volume de quê? De uma pirâmide. Como é que calculo o volume de uma pirâmide? Não seria 1/3 da área da base vezes a altura, né? Então, ó, vou somar todas essas pirâmides. Somei todo mundo. Beleza. Quando eu somo todo mundo, eu sei que esse volume é igual a 4/3 de πr ao cubo, né? Então, ó, 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, somando todas essas áreas das bases aqui, já que a altura para todo mundo é a mesma, que seria o próprio raio, né? Eu consigo fazer o quê? Relacionar a fórmula de volume com a fórmula aqui da área, né? Portanto, olha só, esse 3 simplifica com esse 3, esse R ao cubo simplifica com esse H, que vai ser a altura da minha pirâmide aqui, né? E eu chego no final na expressão que esse 1/3, ó, só vai sobrar o R, então a área da superfície esférica, ela vai ser o quê? Ou seja, esse S aqui, esse conjunto de S, vai ser 4πr quadrado. 4πr quadrado. Então essa seria toda a área superficial que a gente teria da nossa esfera. E faz sentido, né? Se eu tiver assim, ó, 4πr quadrado é a nossa superfície esférica. Se o volume eu encontro 1/3 da altura, né, 1/3 da área da base vezes a altura, e a altura é R em todas as superfícies, eu teria aqui que o volume seria o quê? 4/3 de πr quadrado, né? Então, eu tenho aí o meu volume, minha área da superfície esférica como 4πr quadrado. Então, olha só esse exemplo. Eu tenho aqui, para apoio de vidro em uma mesa, né, foi necessário confeccionar uma peça no formato da figura a seguir. A superfície 1 da peça deve ser calculada para a determinação do custo da borracha de proteção do vidro, vendida em metros quadrados. Determinar a área da superfície 1 da peça com base nos dados da figura. Ele me deu aqui, ó, que isso tudo aqui é 27, falou que essa medida aqui é 15, né? E pediu esse raio aqui. Beleza, a gente pode colocar o raio aqui. Se isso tudo é 27 e o raio é 15, significa que 27 menos 15 vai dar 12, né? Então aqui é 12. Então eu tenho, ó, 12, 15, portanto eu só posso fazer Pitágoras e deixar um valor para cá, né? Então, vamos mostrar como é que seria isso aí. E eu fazendo o Pitágoras aqui, achando esse valor, teria que 15 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais R ao quadrado. O valor de R vai ser igual a 9. Portanto, a área dessa superfície aqui, ó,
que vai ser πr², né? Vai ser 9 ao quadrado, 81. 81 vezes π, a área da superfície vai ser 81π, tá? 81π. Vamos ver essa questão 2. Ele fala assim, ó, determinar a área da superfície esférica e o volume de uma esfera de raio 5. Beleza. Eu quero determinar a área e a superfície. A área da superfície e o volume, né? Então, o raio é 5. O que a gente precisa fazer? Jogar na fórmula, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Como é que é a área de uma esfera? Né? 4πr². Então, r ao quadrado, 5 ao quadrado, 25 vezes 4, 100. Então, a área é 100π. O que? Centímetros quadrados. Beleza. E o nosso volume? O nosso volume vai ser r ao cubo, né? Então, vai ficar, ó, r5 ao cubo. 5 ao cubo dá 125. 125 vezes 4 dá 500. Então, fica 500π dividido por 3 centímetros cúbicos. Então, é isso aí. Galera, tudo ok até aqui? Estão conseguindo pegar o conteúdo? Bem facinho, né? Então, o que eu tenho para esferas? Eu tenho duas coisas, área e volume. Área, 4πr², volume, 4/3 de πr ao cubo. Como eu achei o volume na anticlepsida e na área, através do volume de uma pirâmide, né? Se eu cortar aquela circunferência em vários pedacinhos bem pequenininhos, eu tenho a figura plana. Beleza. Então, ó, vamos lá, para não confundir. Como é que eu calculo a área? A área é quadrado, né? 4πr². Beleza. Como é que eu calculo o volume? O volume vai ser 4 também, agora só que é 4πr ao cubo e tem o dividido por 3. E é isso que eu tenho aí na minha questão. Vamos ver a próxima aqui. Ele fala assim, ó, determinar a área da seção de uma esfera que possui distância aos polos 10 e 4 centímetros. Então, eu quero determinar essa área aqui, ó. Essa área aqui. Eu tenho que achar esse R. Se aqui dá 14, né, eu já sei que aqui eu tenho 7, né? Aqui eu tenho 7. Portanto, a medida daqui até aqui é 7, né? 7 menos 4 aqui dá 3. Portanto, eu acho qual o valor do meu raio aqui. Concordam comigo? Conseguiram encontrar aqui? Ó, se aqui é 10, se aqui é 10 e aqui é 4, né? Então eu tenho o total de 14 de diâmetro. O raio é metade, então o raio vai ser 7. Então aqui é 7. Se aqui é 7, então eu tenho... Se aqui ele me deu que é 4, 7 menos 4 dá 3. Então se eu calcular Pitágoras, eu acho aqui o volume. Certo? Outra coisa que ele fez aqui na questão, ele falou assim, ó, como está inscrita, isso aqui é o diâmetro e esse triângulo é um triângulo retângulo. Portanto, se eu fizer aqui, né, r ao quadrado vai ser 4 vezes 10, né? Aquela proporção, a altura ao quadrado vai ser igual ao valor das duas projeções aqui. Beleza, se vai ser o valor das duas projeções, então r ao quadrado, como é que ficaria meu volume? R ao quadrado vai ser 10 vezes 4, 40, né? Logo, se eu quero a área dessa seção aqui, eu multiplico por π, né? Então fica 40π centímetros quadrados. Aqui lembra lá da aula de triângulos, tá, gente? Lembra aquelas relações? Hambúrguer com bacon,
né? Então, essa aqui é uma delas, ó. Essa aqui é h² é igual a m vezes n, onde m e n são as projeções dos catetos, tá bom? Vamos lá para exercício de aprendizagem. Vamos dar uma olhada no horário, temos 15 minutos aí para resolver exercício. Olha só, ele fala assim, determine o raio da seção obtida por um plano que dista 10 centímetros do centro de uma esfera de raio de 26 centímetros. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, vou aguardar aqui, tá bom? Então, acho que vou deixar até aberto para quem quiser resolver. 1 e 2, tá aí na tela. Me deem resposta no chat, tá, gente? O raio da seção ele seria basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma esfera, tá? Eu tenho uma esfera aqui, ó. Eu tenho uma esfera. Ele falou assim, ó, determine o raio da seção de um plano que dista 10 centímetros do centro da esfera. Então, se a gente considerar que nosso centro está aqui, então seria assim, um plano que dista 10 centímetros do centro de uma esfera de raio de 26. Não, então não é, né? Se o raio da esfera é 26, então vamos colocar aqui, ó. O raio da esfera é 26. Eu quero um plano que dista 10 centímetros do raio, então eu estou querendo essa região aqui, ó. Quero saber a área dessa região, certo? Como é que eu determino o raio dessa região aqui? Quero saber essa medida aqui. Vou chamar de x. Por quê? Porque eu já sei que aqui é 10. Ele já me deu o raio da esfera, que é 26. Certinho, Marcela. Então, ó, seria isso aqui. Isso aí, Giovana. Então, ó, seria exatamente isso aqui, ó. 26 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, vamos calcular. Quanto que dá 26 ao quadrado, gente? Ficaria aqui x ao quadrado seria igual a 26 ao quadrado menos 100. Vinte e seis ao quadrado dá 676. Então, x vai ser igual a raiz de 576. A raiz de 576 vai ser igual a 24. Então, a medida aí é 24 centímetros. Certo? Porque, ó, quando ele fala que aqui a distância do centro é 10, então você tem essa medida aqui como 10. Né? Você tem essa medida aqui como 10. Né? E aí você quer saber o quê? O valor do raio. Se ele perguntasse qual é a área dessa seção, então a área seria o quê? 576 pi centímetros quadrados. Então vamos lá, questão 2. Deixa eu subir um pouquinho, para ver se dá para pegar 2 e 3. Não, não. Questão 2. Essa matéria é legal, gente. Ela é até mais fácil do que as outras. Porque só tem duas fórmulas, né? Você não tem tanta dificuldade na hora de encontrá-los.
Então, ó, uma esfera é cortada por dois planos paralelos distintos conforme a ilustração a seguir. As interseções dos planos com as esferas são círculos de áreas de 144 pi centímetros quadrados. Assumindo que a distância entre os planos é de 18 centímetros, pode-se concluir corretamente que o raio da esfera em centímetros é. Certinho, Marcelo, isso aí mesmo. Quem terminou a 1 e a 2 pode avançar nas outras questões, tá? Olha só, ele já falou aqui, ó. Aqui é o centro, né? Se tudo é 18, eu tenho a distância desse plano aqui é 9. Se a distância aqui é 9, ele quer saber o raio da esfera, que é a minha hipotenusa, e ele já me deu a área daqui de cima, que é 144 π, né? Logo, eu sei que a raiz de 144 é 12. Então agora tá fácil. Por quê? Eu sei que aqui é 12, eu sei que aqui é 9, que é metade de 18, né? E aqui vai ser o meu x, que é o meu raio. Vou até colocar aqui vai ser meu raio. O que eu posso fazer para encontrar aí minha resposta? Pitágoras novamente. R ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Fazendo essa conta aí, a gente vai achar que R ao quadrado vai ser igual a 144 mais 81, né? Então a gente vai achar aí que R vai ser a raiz de quanto? De 225, né? 144 mais 81 dá 225. A raiz de 225 é 15. Então, tenho aqui minha alternativa correta, 15. Vamos para a próxima questão. Questão 3 e 4. Na questão 3 e 4, o que a gente tem? Ele fala assim, ó, a região da figura está limitada por um semicírculo. Determine a área do sólido gerado pela rotação de uma volta completa em torno do eixo T. Ou seja, ele está falando que ele vai girar esse semicírculo aqui, ó, de raio 4, em volta desse eixo. Ou seja, vai fazer isso aqui, ó, né? Ele está assim, ó, e ele vai fazer isso aqui. Girar completamente, até completar uma volta aí. Qual vai ser o quê? A área do sólido gerado. Vamos ver. Subir um pouquinho. Estão perguntando aqui, ó. Subir um pouquinho, deixar 4 a 3. Perguntaram como eu achei o 12. O 12, eu achei aqui, ó. A área dessa parte aqui é 144 π. Como é que eu calculo a área? Π r quadrado. Π simplifica com π, r quadrado é igual a 144, então meu raio da seção ali em cima vai ser quanto? Raiz de 144, que é 12. Beleza? Alguém conseguiu achar aí questão 3? Certinho, Giovana. Olha só, galera. Eu quero a área disso aqui, não é? Isso aqui, quando fizer essa rotação, vai virar uma esfera. Como é que é a área da esfera? 4 π r quadrado.
4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64. 64 pi centímetros quadrados. Olha só, dificuldade nenhuma. Só lembrar aí da expressão. Ele fala aí, na questão 4, né? Determine a distância de uma dada seção ao centro da esfera, sabendo que o círculo máximo possui área igual ao quádruplo da área determinada pela seção. Ó, questão mais legalzinha, hein? Questão que a gente já tem que pensar. Por quê? Porque ele já não me dá só para a gente calcular direto. Ele me dá aí uma possibilidade de a gente achar esse resultado. Então é isso que a gente vai fazer. Olha só. Ele me fala que eu quero determinar a distância de uma seção ao centro, então vamos desenhar uma circunferência aqui para a gente conseguir visualizar. Ele quer a distância de uma seção ao centro, então vamos supor que a seção esteja aqui, ao centro, eu quero determinar essa distância, que é o raio máximo. Aqui é o raio máximo, né? Beleza. Eu quero determinar essa distância. E ele fala que essa área aqui, ó, é 4 vezes essa área aqui. Então, π rzinho é 4 π rzinho quadrado vai ser igual a essa área aqui de baixo, que vai ser π rzão quadrado. Ele está falando isso. Logo, eu consigo determinar essa distância aqui. Por quê? Porque esse aqui é meu Rzão e esse aqui é meu Rzinho. Eu consigo achar uma relação entre Rzão e Rzinho? O que vocês acham? Consigo, né? Se eu simplificar aqui, ó, π com π, eu vou achar que meu Rzinho, ou meu Rzão, no caso, ele vai ser, posso passar a raiz, ele vai ser 2 vezes o meu Rzinho. Concordam comigo? Olha só, simplifiquei, passei raiz quadrada nos dois lados da equação, eu vou achar que Rzão é igual a 2Rzinho. Como Rzão é 2Rzinho, agora eu posso calcular aqui com o meu D, né? Falar aqui, olha só, o meu Rzão ao quadrado, né? Rzão ao quadrado vai ser igual a Rzinho ao quadrado mais D ao quadrado. Isso vai resultar em quê? Rzão ao quadrado não é 2Rzinho? Então 4Rzinho ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais D. Né? Continuando, eu vou achar que meu D, D ao quadrado, tá, gente? Aqui tem um quadrado. Eu vou achar que meu D ao quadrado vai ser igual a 3Rzinho quadrado. Logo, eu vou achar que meu D vai ser a raiz, né, de 3Rzinho quadrado. Se eu passo a raiz, eu vou ficar com Rzinho raiz de 3. Então, essa é a relação que a gente tem aí entre a distância e o Rzinho. Então, determine a distância de uma dada seção ao centro, sabendo que o círculo máximo possui área igual ao quádruplo da área determinada pela seção. Então, essa aqui é a minha resposta. Vai depender do Rzinho. Ou, no caso, você pode achar a resposta em função do Rzão. Só que assim fica mais fácil, mais bonitinho. Beleza, galera? Conseguiram entender essa questão 4? Então, por hoje é só. Essa matéria é bem legalzinha, tá, gente? Vocês têm vários exercícios para treinar aí. Na aula de amanhã e na aula de sexta, vai ser só resolução de exercícios, tá? A gente tem aqui, ó, até que resolva até o máximo de questões que vocês conseguirem, até a questão 13. Depois eu vou explicar aqui, isso aqui também na aula de amanhã, essas duas partes aqui, vocês vão entender o que é fuso, o que é cunha. E
e acaba a matéria, basicamente. Beleza? Então, por hoje é só. Um abraço para vocês e até a aula de amanhã. Tchau, tchau.